Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Eu estou em um ambiente novo. Pois é. E aí, tia Irani, Sara tá aí. Boa noite. Boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Opa. Semana passada, você ficou de passar para nós aquela receita em porcentagens. Ah, vou passar. Eu não arrumei, né? O creme de cabelo. Isso. Assim que terminar aqui, eu passo. Obrigada. Vocês podiam ter me lembrado, né? É. É tanta coisa que... Aí, professora. Vocês viram aí a aula que eu acabei de mandar? Vi o módulo 8, né? É. Só vi, não consegui abrir ainda não. Plantas comestíveis. A parede mais estrutural, que é mais grossa, é melhor que tenha mais liga. Pode rachar um pouquinho mais e resolve. Para um reboco grosso é melhor esse daqui. Esse daqui pode rachar muito, pode ser que ele Então, hoje desmonte. nós vamos falar sobre as plantas, os alimentos que são remédio de verdade e os remédios que são alimentos. Muitas delas são conhecidas, algumas delas são conhecidas como... É mais conhecida como medicamento, mas também servem de alimento. E algumas são alimentos, mas, na verdade, são medicamentos também. Vem, biscoito, vem. E assim, a gente vai falar um pouquinho sobre elas. E aí eu resolvi fazer de forma diferente, né? Como são plantas alimentícias, eu preferi falar sobre, colocar receitas mesmo, práticas para vocês aplicarem no dia a dia, tá? Então, aqui estão várias plantas que são conhecidas como medicinais. Aqui tem cravo de defunto, malva, o capim-cidreira, o manjericão, o hibisco, hortelã da folha gorda, ginseng, sálvia. Escútero, vai ser legal. Sobre as plantas, não, nunca mais. E uma das lavanda. E também a guanchuma. E aí a gente vai ver, né, quais delas são alimentícias e como utilizá-las, né? Então, o objetivo desse módulo vai ser mostrar para vocês conhecerem as plantas alimentares não convencionais e os seus benefícios e aplicações. Então, o que vem a ser plantas alimentícias não convencionais? PANCS, PANCS, né? Que vocês já devem ter ouvido muito. É o acrônimo. Então, é o acrônimo para o nome, né? Plantas alimentícias não convencionais. São plantas de desenvolvimento espontâneo, facilmente encontradas em jardins, hortas, quintais e até mesmo em calçadas das ruas. Então, por isso que ela tem o nome plantas alimentícias não convencionais. Justamente por isso, porque a gente acha que elas não servem para nada. A maioria, elas são espontâneas. Quando a gente fala espontâneas, é que elas nascem sem ninguém plantar, tá? Por exemplo, ali no meu jardim, tem a beldroega, tem o picão, que vocês vão ver que também é alimentícia,
tá? Eu precisava do picante, que é tão bom Tem pro muitas fígado. outras que Mas eu não acha mais sei que picante por elas estão aqui? lá, elas nasceram. Então, as plantas é a parte da história da humanidade, bem como do conhecimento humano, onde seu uso sempre foram guiados por necessidades práticas e predileções culturais. Muitas dessas plantas são amplamente utilizadas, não somente como medicinais, mas também alimentícias, usadas na culinária. Estima-se que existam cerca de 27 mil espécies de plantas com potencial alimentar no mundo. São um total de 55 mil, mas alimentares 27 mil. As plantas alimentícias é definida como as plantas que possuem uma ou mais partes ou produto dessas usadas na alimentação humana, segundo a Federação de Alimentos Orgânicos. Ligar para o biscoito? Essa definição inclui plantas que são consumidas diretamente e aquelas que fornecem óleos, temperos e condimentos usados para cozinhar. Quantas dessas plantas são usadas para esse fim é uma questão muito complexa. Lucimar levantou a mão, Lu? Boa noite. Você quer falar alguma coisa? Boa noite, galera. Quem eu não cumprimento? Boa noite. Karina, Aurice, Lucimar, Poliana. Olha, a sala tá cheia hoje. A Erani. Quem que é essa que tá com Galaxy A7? Não falou. Lucimar, você quer falar alguma coisa? Eu abaixei a mão dela. Sou eu, a Graciela, a professora. É que hoje eu tive que entrar pelo meu celular. Aí eu tô tá tentando bom, Graciela. aqui. Joia. Vamos continuar, então. Depois, no final, vocês falam, tá? Então, assim como os medicamentos, as plantas com ação medicinal, existem artigos publicados, as alimentícias não convencionais também, tá? Existem artigos para tudo. Se vocês quiserem saber se realmente o que eu estou falando é verdade, vocês podem pesquisar aqui e vão achar, tá? Assim como também existem vários... O som está falhando. Documentos... Oi? Seu som está falhando. Tá falhando? Para mim tá para os outros também. Tá falhando, gente? Tá falhando de vez em quando. Qualquer coisa, vocês dão um grito aí. Tá bom. Eu fiquei mais perto da internet. Repete. Então, repete as últimas coisas que eu não ouvi. Então, travou tudo. Então, assim, se vocês... Eu falei aqui que a gente tem vários... tudo que a gente tem falando das plantas como ação medicamentosa, como ação nas enfermidades, nós temos também das plantas com ação alimentícia, tá? Porque a gente precisa ter segurança de que a planta não vai fazer mal, né? Então, existem pesquisas para tudo. Assim como na internet também tem várias informações bem legais sobre as plantas alimentícias não convencionais, né? Aqui, né, falando o que eu já falei, aqui eu tirei essas informações aqui de um artigo onde estima-se que 103 espécies de plantas são responsáveis por 90% da oferta mundial de alimentos. Então, quer dizer, nós vimos que são 27 mil plantas alimentícias, mas apenas... Está cortando? Vocês estão... Estão meio que cortando, professora, mas dá para ouvir.
Prof, seria interessante que outros fechassem o microfone, que eu acho que aí fica melhor, talvez. É verdade. Tá? Como que eu faço? Eu tenho como fechar de todo mundo, né? Ou cada um fecha o seu. Fecha aí, gente, por favor, tá? Porque daí, depois, na hora que eu abrir, desativar, interromper a gravação. Todo mundo fechou? Fechem aí. Aí, pronto, fechei. Agora acho que vai melhorar. Então, como eu estava falando, 27 mil espécies são consideradas alimentícias. Porém, apenas 103 espécies são responsáveis por 90% da oferta de alimentos mundial. Então, para vocês verem que existem muitas espécies ainda. O que nós vamos mostrar aqui hoje não é 1% do que ainda pode ser, né, aprendido e pesquisado e conhecido, tá? Embora esse número seja subestimado e não reflita o número de espécies realmente utilizadas, ele nos desafia a entender o papel dos fatores não abordados na análise desses autores. Por exemplo, jardins de casa como fonte de alimentos, pois é muito provável que exista uma grande número de espécies com distribuições restritas, cujos usos são localizados ou não foram localizados ou são negligenciados. Por quê? O autor fala que a maioria das pesquisas não dá a ênfase, o destaque para os quintais, e é onde uma grande quantidade de plantas, né, que são utilizadas, justamente por ser o quintal uma área privativa das pessoas. E na verdade, falta de pesquisa mesmo, porque é trabalhoso, é moroso, né? É caro, porque para você se deslocar é complicado. Por exemplo, a minha pesquisa de doutorado, eu andei durante 2 anos em 7 municípios. E eu fui em vários quintais, né? Porque eu fui entrevistar, fui coletar. E assim, a dificuldade não é entrar nos quintais, que apesar de ser privativo, as pessoas gostam de ter, né, o pesquisador lá para poder, gosta de ter uma pessoa para conversar. Eu não tive nenhum problema em né, alguém me barrar por não querer mostrar o seu quintal, mesmo que não estava bonito, a pessoa quer o aconchego, quer estar, né, compartilhando o seu conhecimento. Então, o que falta mesmo é o recurso, né? Porque ninguém faz nada de graça, né? Se for para poder se deslocar, só se for mesmo o interesse maior da pessoa, né? Mas no caso, se a pessoa pode fazer uma pesquisa sentada no computador, no ar-condicionado, ela vai preferir do que ela sair da casa dela e viajar, né? Então, existe ainda muita coisa para a gente aprender. As plantas alimentícias não convencionais recebem esse nome por serem subutilizadas, porém têm recebido crescente atenção, principalmente como reação à expansão das monoculturas, recebendo assim diferentes denominações. Então, olha só como são chamadas, né? E desde 74 vem sendo modificado, né? Para poder valorizar essas plantas. Então, alimentos com fome, plantas alternativas para alimentação, plantas comestíveis silvestres, vegetais não convencionais ou vegetais tradicionais e, por último, plantas do futuro, para o futuro, né? Consideram que os termos usados para referir a essas plantas alimentícias têm restrições, porque geralmente contemplam apenas uma categoria de planta, vegetais, silvestres, nativas, que pode gerar ambiguidades e também
requer complementos, tá? Então, tem muitos autores que não gostam desse termo, punks, tá? Esses autores propõem o uso de outras expressões que se refira às espécies alimentares que possuem uma ou mais partes com potencial alimentar e sem uso restrito, plantas alimentares não convencionais, né? Esse termo também se refere às plantas que possuem métodos incomuns de processamento e geralmente não têm valor de mercado ou são comercializadas apenas em pequena escala. Eu tenho até esse livro aqui, que é do Lorenzi, que é plantas, é um livro só de alimentos. Usando essa definição ampla, a Universidade Federal de Pernambuco pode incluir plantas nativas e exóticas e também as cultivadas e espontâneas. Então, esse termo não convencionais, ela não restringe as plantas só nativas, mas a qualquer tipo de espécie. E aí, aqui a gente vai entrar em algumas receitas que esse aqui veio de brinde para vocês, tá? Eu estava preparando a aula, gente, e aí eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp pedindo um socorro para uma irmã que está em Moçambique com 40 crianças com micose no couro cabeludo. E aí eu fui preparar um material para me mandar para ela. Aí vai ficar de brinde para vocês aí, de presente, tá? Olha só as receitas. Eu ia pagar, depois eu esqueci, mas aí foi de presente, tá? Todo mato é punk? O que vocês acham? Muitas das plantas que nascem sozinhas em praças, calçadas, jardins e hortas não são comestíveis. Muitas são medicinais, mas não são adequadas para a alimentação humana. Não quer dizer que não tenham utilidades. São fontes de abrigo e alimento para diversos insetos e animais, como pássaros, joaninhas, borboletas, e ajudam no equilíbrio do ambiente. Então, a gente também, assim como as medicinais, que já são, são mais conhecidas, né? É importante a gente ter o cuidado para não confundir, não utilizar de forma inadequada. As punks, então, é mais perigoso ainda, porque a gente vai utilizar na alimentação. Punks mais comuns para cultivar em casa. Então, eu vou dar aqui a relação de várias punks e algumas que vocês podem cultivar no jardim, na sacada, em vasos. Com o aumento da procura pela alimentação saudável, a tendência da dieta à base de plantas, baseado no consumo de alimentos orgânicos e naturais, as plantas não convencionais ganharam destaque e estão sendo cada vez mais inseridas no dia a dia dos brasileiros, garantindo um cardápio variado, altamente nutritivo. E essas plantas são fáceis de serem encontradas e podem ser facilmente cultivadas em casa. Aqui são a relação de algumas espécies que já foram domesticadas, ou seja, elas são nativas, porém elas já foram domesticadas e são plantadas em qualquer lugar, né? Por exemplo, amendoim, abacaxi, arroz, cacau, castanha do Pará, até a castanha do Pará, que é uma árvore, né, de 50 metros, pode ser cultivada. Caju, feijão, guaraná, goiaba, mandioca, maracujá, pupunha e seriguela. E essas outras estão em fase de domesticação. Ou seja, estão sendo feitos ainda os estudos, né, para melhorar o cultivo, facilitar o cultivo. Açaí, araçá, araticum, bacuri, baru, babaçu, cagaita, camu-camu, são plantas nativas. Cupuaçu, mangaba, macaúba, piqui e a pitaia. E aqui são as punks mais herbáceas,
tá? Essas aqui que eu mostrei são as mais arbóreas, árvores. E essas são as rasteiras, né? Almeirão do campo, almeirão do brejo, dente de leão, picão preto, serralha, tupinambo, alface do mato, capiçoba, azedinha, beldroega, bertalha coração, boragem, buva, pariparoba, capuchinha, caramoela, caruru, celósia, major gomes, inhame, taioba, língua de vaca, lírio do brejo, mentruz, mastruz, ora pro nobis, peixinho da horta, tansagem, urtiga, trapoeraba, amora de árvore, jaracatiá, pichirica, malvarisco, sininho, calêndula, begônia, bardana, costela de Adão e nabo, tá? Então, essas são algumas das 27 mil lá que eu falei. E qual que é a principal importância do uso dessas plantas? A presença dos micronutrientes presentes nelas, que ajuda muito no nosso sistema imunológico, aumentando a nossa resistência, porque contém cálcio, fósforos, magnésio, ferro, zinco, manganês, cobre, potássio, sódio, que tem ação antioxidante e os compostos fenólicos, vitamina C, que ajuda aí no nosso sistema de defesa. Como consumir as punks, né? Cada planta é um ingrediente com a sua peculiaridade e forma de consumo. Em geral, classificamos as plantas em 3 maneiras de preparo. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque tem planta que é alimentícia, que nós precisamos cozinhar, né, para consumi-las. Outras podem ser consumidas in natura. E algumas outras podem estar sendo consumida tanto in natura quanto cozida, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, a folha da mandioca, espinafre, batata doce, elas devem ser consumidas somente após o cozimento, tá? Ou secagem, tá? Por quê? Porque tem uma substância tóxica na folha, e aí somente após a secagem ela vai ser liberada, e aí não tem nenhum problema você utilizar, né? Aí você pode comer in natura em forma de suco, salada, né? O alface, pepino, né? O mamão, a couve, a abobrinha, a escarola pode ser utilizada tanto crua quanto cozida, né? Aqui algumas fotos que nós vamos conhecer. Uma planta assim que eu quero dar destaque aqui, vocês vão ver que dá para a gente fazer muita coisa com ela. Eu até vou mandar para minha mãe, porque a minha mãe, eu dei uma muda dessa planta para minha mãe implantar na fazenda, e ela alastrou a horta dela na cerca, porque ela tem bastante espaço na fazenda, né? E ela ficou acho que uns 5 anos só reclamando que essa planta tinha tomado conta lá da horta dela. E não fazia uso. Eu ia lá na fazenda, eu fazia salada, colocava, ela comia com aquela cara de nojo, sabe? E aí agora ela fez o curso, e depois que ela fez o curso, acho que ela viu todo mundo falando, né? Porque a santo de casa não faz milagre. E ela começou a fazer para o meu pai tomar suco, fazer a salada, fazer ela em forma de farofa, e ela tem utilizado bastante. E até falei para ela hoje que não é para ficar usando muito, é para parar, mudar, usar outras plantas, né? Então, essa planta aqui é uma das plantas com grande teor de proteína. É uma planta nativa de Minas Gerais, riquíssima em fibras também, e várias vitaminas. E não é à toa que ela é conhecida como bife do pobre, tá? Por conta dessa riqueza de proteína. Então, para quem não tem dinheiro para comprar carne,
né, ou não gosta de comer carne, pode estar utilizando sem problema as folhas da Ora pro Nobis. Pode ser utilizada fresca, cozida ou só afogadinha, crua, né? Pode fazer de qualquer jeito. Eu queria muito ter feito para mostrar para vocês, mas eu vou ainda mostrar, acho que eu vou fazer amanhã, o pão que eu mandei a receita para vocês, tá? Achei muito, muito fácil. Eu já fiz dessa forma que está explicando e achei muito interessante, tá? Então... Ela é saborosa? Ela tem Tem um sabor azedinho? Que jeito que é o sabor dela? Não é azedinho, não. Ela é meio que gosmenta, assim. Ela tem um... Ela tem... Parece tipo quiabo? Você vai comer ela Não. com a textura de quiabo? Não. Quem tá falando não? Aurici. Fala, Aurici. Não, ela não é que nem quiabo. Ela é uma planta que ela não tem, assim, muito sabor, tá? Então, por isso que ela pode... Né? Não, ela pode se adaptar a qualquer prato. Eu faço omelete com ela, eu faço pão, já fiz, eu boto no arroz para cozinhar, e quando o arroz está quase pronto, eu taco no arroz, né? Então, assim, ela não é muito saborosa. É como se fosse assim, você vai agregar nutrientes, mas você não vai agregar sabor. Não é uma coisa assim que você vai esperar um sabor, grande sabor. Você pode isso mesmo. Fruta, entendeu? Tô vendo aqui que ela é rica em triptofano. Isso. Sim. O triptofano, então, ela é muito boa para quem tem problema aí de ansiedade, problema de insônia, tá? Porque o triptofano é o precursor da serotonina, certo? Isso. Então, podem utilizar sem medo, sem dó, sem piedade. Ela não tem gosto, ela é meio babentinha, ela deve ser boa para intestino preso. Você pode mastigar ela, eu gosto de comer ela até crua, né? Eu também gosto de comer ela crua, como salada, assim fica tribom. Professora, tinha que arrumar um jeito de a gente pegar tipo um banco de troca de mudas online, porque eu fico vendo, tem muitas plantas assim que você tem, que se tiver jeito de compartilhar as mudas com a gente, porque às vezes a gente fica com medo de pegar em qualquer quintal e não saber se é exatamente. Seriamente montar uma forma assim, realmente, tá? Mas vamos lá. Olha só que delícia esse pão, gente. E é facinho de fazer. Eu ia fazer agora 6 horas da tarde, a hora que eu cheguei da farmácia, 6h30, só que não ia dar tempo de assar. Aí eu não quis fazer. Mas eu vou fazer amanhã, que eu tô com vontade de comer. Olha só, que simples. Você bate tudo no liquidificador, as partes, os ingredientes, óleo, né, o açúcar, a água, né, as folhas de Ora pro Nobis, e aí você mistura com o trigo, né? E aí o trigo pode ser, você coloca o trigo de arroz, né, para ficar mais nutritivo. Coloca também a maisena, que é o amido de milho, e coloca, cadê? Aqui a receita, eu tentando lembrar. Essa goma xantana, eu tenho ela, mas eu nunca usei. Ela serve para não deixar com os buraquinhos o pão, mas eu até gosto desses buraquinhos no pão, ainda mais quando ele é meio mole. Então, olha só, vai aveia, né, o arroz, a farinha de arroz integral, a araruta, que é o amido de milho, e o fermento biológico. Então, você bate todos os ingredientes moles, né, líquidos. Grão de bico, gente, olha que delícia. Então, esse pão, ele vai ficar super nutritivo e vai ficar muito bom até para diminuir a fome. Porque todos esses ingredientes aqui, ó, eles são ótimos para dar saciedade, certo? Eu até compartilhei com o meu grupo da mentoria motivacional para o emagrecimento. Gente, as meninas lá da mentoria,
elas estão emagrecendo só com as minhas motivações, com as receitas. Vocês acreditam? Ótimo que tá. E aí, depois, mistura e coloca para crescer, né? Então, fica maravilhoso. Coloca para crescer e aí o que eles colocam aqui em cima, ó, são as sementes de abóbora. Mas também pode colocar castanha, né? Do Brasil. Pode colocar aveia. Eu vou ter que comprar a semente de abóbora, que eu quero fazer igualzinho. Que olha só, dá para comer mais com o olho do que com a boca, né? Então, quem fizer, compartilhem, tá? E o Oro Pro Nobis, que não pode faltar, né? Então, meu Oro Pro Nobis está lindo. Eu vou mostrar para vocês essa semana o meu jardim, que a minha filha adotou. Eu fiz ela adotar ele para fazer ele virar uma cara de jardim, para mim não passar vergonha, né? Elas sonegam, né? Esse cara da... Então, olha só, o que também dá para fazer? Suco verde. Olha aqui, você vai colocar Oro Pro Nobis, 4 folhas de Oro Pro Nobis, uma fatia de abacaxi, água gelada, e aí você pode adoçar, né? Se você quiser, se não quiser o abacaxi for doce, nem precisa. Você vai colocar açúcar demerara, mel ou o xilitol, que é um adoçante que não faz mal, tá? E aí você pode também substituir. Eu adoro essas alternativas, né? Então, ao invés de você usar o abacaxi, você pode colocar também manga, laranja, maçã. E aí, gente, vocês podem usar a criatividade, colocar gengibre e, né, viajar na criatividade. Se quiser colocar canela também, vai ficar uma delícia. E aí você bebe, né, pela manhã, você vai ver que você não vai ter fome, aquela fome louca, né, que a gente tem. Olha só. Dá para fazer farofa também, né? Pode fazer, ó, colocar a manteiga, fritar a cebola, colocar alho, quem gosta, né? Pode fazer com lagarto, pode fazer com carne moída, pode fazer com frango, e aí vocês podem usar aí a criatividade da forma que, né, achar melhor. E aí fazer a farofinha aí de Oro Pro Nobis. Olha essa receita aqui com a Oro Pro Nobis enriquecida, né? Feita aí com na frigideira, né? Com cogumelos, ovos e espinafre. E aí você pode também usar chicória ou escarola e montar aí o seu jantar. Olha só, gente, um jantar desse não precisa mais nada e é super saudável e não engorda. Não engorda porque não tem carboidrato, só proteína, certo? E aí você vai estar saciado e não vai engordar, tá? Porque o que engorda mais é o carboidrato, certo? Olha aqui também as opções doce, bolo de Oro Pro Nobis, tá? Não tem aquela receita que eu compartilhei com vocês do arroz, bolo de arroz? Pode ser utilizado incorporando, até vou fazer, colocar naquela receita. Coloquei um arroz integral de molho hoje e eu vou incluir o Oro Pro Nobis também nesse bolo que eu vou fazer e vou mandar para vocês, tá? Depois eu vou compartilhar de novo e ponho a foto. Então, você pode estar fazendo aí muitas deliciosas receitas, né? Fazendo aí o suco termogênico. O que é termogênico? São os componentes que aceleram o metabolismo. Ajuda a acelerar, queimar mais rápido a sua caloria, certo? Então, olha só, 10 folhas de Oro Pro Nobis, 5 folhas de alfavaca, a planta medicinal sem esquentar, só ela fresca, abacaxi, limão, gengibre e o açúcar demerara. Para quem não gosta de adoçante,
ou o mel, né? Eu prefiro o açúcar demerara, é mais saudável e é mais gostosa, tá? E aí bate no liquidificador e você vai ter um suco delicioso, calmante, ajuda aí a melhorar o intestino preguiçoso, rico em ferro, que vai estar contribuindo aí com a sua anemia, né? Dando mais energia, aliviando dores menstruais e diminuindo a ansiedade e colesterol. Imagina tudo isso em um suco delicioso? Existe uma coisa melhor? Não existe. Aqui, uma receita também aqui de pasta de oro pro nobis, né? Então, dá para fazer tudo com oro pro nobis. Tudo que você for fazer aí na sua casa, põe o feijão, põe o arroz, né? Põe na lasanha, na panqueca. Também, uma outra planta que também pode ser utilizada como punk é a banana verde, tá? Não sei se vocês assistiram o depoimento do seu Carlos, que eu compartilhei. Ele sofria de prisão de ventre, intestino preguiçoso há mais de 10 anos. E aí eu prescrevi todos esses alimentos aí, né, ricos em fibras, e também ensinei ele a fazer a biomassa da banana verde. Essa receita aqui, tá? Que dá para fazer várias receitas com a biomassa, tá? Assim como a oro pro nobis, a banana também é rica em triptofano, gente. Olha só, ela tem muita fibra, triptofano e, né, várias vitaminas também, e que pode estar, por isso que fala que a banana ajuda na depressão, por conta do triptofano, certo? Então, a biomassa da banana verde, vocês podem estar fazendo patê, purê, pode pôr no bolo, pode fazer no pão, no suco, nas vitaminas aí, pode, né, usar e abusar da biomassa. Como que faz? Pega 6 a 8 bananas, depende do tamanho da banana, só cortar as pontinhas, aquela pretinha, lava bem com bucha, detergente, enxágua e coloca numa panela de pressão, cobre de água e leva ao fogo. Quando começar a pressão, começar a chiar, marca 20 minutos. Marcou 20 minutos, você desliga o fogo e vai esperar ele parar a pressão automaticamente, tá? Aí, quando parar a pressão, você vai pegar e deixar esfriar. Quando esfriar, você bate tudo no liquidificador com a água, por isso que tem que lavar bem a banana, tá? A banana tem que estar dessa verde, 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 tá? E aí você vai fazer esse purê batendo ela no liquidificador, tá? Tem gente que descasca e joga a casca fora, mas não pode. A casca que é a maior concentração aí de fibra. Bateu bate a banana com casca? A banana com casca e tudo? Com a casca e tudo, tá? Você vai fazer esse purê. Olha como que fica bonito. Você terminou de bater, ele vai ficar aquele creme. Aí você coloca naqueles potinhos de 90 gramas, aqueles pequenininhos, que é de né, doce, sorvete, e tampa e guarda no congelador. E aí você usa um daquele para cada vitamina que você vai fazer, de 150 ml, 200, e uma dose daquela para cada preparado seu, tá? Se você não tiver os copinhos com a tampinha, você pode fazer na forma de gelo, tá? Põe para congelar. Quando congelar, você tira da forma de gelo, coloca numa sacola plástica e para desocupar a forma de gelo, senão alguém vai te encher o saco, né? E aí você usa 2 pedras para fazer o seu suco, para fazer sua vitamina, tá? Para pôr no feijão e descongela rapidinho.
alguma espécie mais assim indicada de banana? Tipo assim, é banana nanica, banana da terra? Eu gosto, as duas que são mais indicadas são a banana nanica e a maçã, tá? Essas duas. Certo. E aí você pode estar fazendo, né? Olha só que delícia essa vitamina que ajuda a emagrecer, tá? Por quê? Porque a própria biomassa também diminui a fome, tá? Então, olha só, você coloca maçã com casca, 1 copo de iogurte desnatado, chia, farelo de aveia, linhaça, canela e a biomassa, tá? E aí o adoçante ou a açúcar demerara, bate, essa vitamina foi eu que fiz, tá? Minha invenção, fica maravilhoso, tá? E você fica bem saciada, você não tem fome depois. Eu fiz um dia 5 horas da tarde. Muito gostoso. Olha só, uma outra opção aqui, cuscuz com coração da bananeira e o açafrão. Olha só, e aí você pode pôr o Oro Pro Nobis também, né? Utilizando aí a biomassa. Olha o quanto de alimentos não convencionais que vai nessa receita, tá? Não é só um... Você pode usar a sua criatividade e colocar vários, tá? Um pouquinho de cada, não vai colocar muito, tá? Senão você não consegue comer. Fica muito forte, né? E então, um pouquinho de cada, né? Você vai fazer aí o seu cuscuz, né? Delicioso e nutritivo, tá? Aí, se você estiver com restrição de alimento, quiser emagrecer, você tem que saber a quantidade que você vai usar, né? E não precisa colocar tantos ingredientes, tá? Ou colocar um pouquinho de cada um para não ficar tão calórico, tá? Porque eles são calóricos, bom? Trapueraba. Vocês conhecem essa planta, gente? Conheço. Erva de Santa Luzia também, né? Tem um nome. Então, olha só, essa planta nasce espontaneamente. Ela tem ação anti-inflamatória, antirreumática, diurética, tá? E é riquíssima também em proteínas e fibra. E pode ser utilizada aí também na salada, né? Na forma de chá, tá? E é melhor refogar ela para eliminar também as toxinas que ela possa ter, tá bom? A capeba. Essa capeba foi uma planta que eu coletei aqui em Juína para um colega fazer sua tese de doutorado, e ela teve uma excelente ação antimicrobiana, tá? Então, olha só, ela é parente da pimenta do reino, origina seu sabor picante, uso similar ao da couve, pode ser feita afogadinha, né? Pode ser colocado feito charuto no arroz ou com a carne, e colocado também em sopas e em várias coisas, tá? Essa aqui é eu também acho que eu já mostrei, é a clitória, né? Ela é afrodisíaca aí para a mulher e ela é da família do feijão. O chá dela você pode fazer com as flores e ele fica azul. Pode ser feito também, usado aí na gelatina, na culinária, né? E vitaminas, sucos, para você fazer uma decoração aí de bolo também. Quando você adiciona gotas de limão no suco, no chá, ele vai ficar rosa, mudando aí a coloração. Até dá para ser, eu já usei ela na aula de farmacognosia para demonstrar a presença de flavonoides, tá? Essa outra planta aqui também, chamada peixinho, é uma folha felpuda, que tem um nome porque seu sabor lembra o de peixe. Por isso, geralmente, é consumida empanada e frita.
preparo de lasanhas, molhos e risotos. Olha aqui a planta. Ela parece um pouquinho a sálvia, né? Parece, só que a folha é maior, tá? Pode ser feita as folhas fritas ou cozidas. Também ela tem o nome de chamada de orelha de coelho, lambari de horta, porque as folhas é peluda e é consumida empanada e frita. Dá para fazer a folha chips da folha dela, certo? Parece peixe frito quando frita, tá? Algumas receitas aqui que dá para fazer, bolinho de batata com peixe, com a planta, né? Olha aqui, uma outra, assim, essa receita também dá para usar ela, ó. Mas chips de tansagem. A tansagem, a gente quase não ouve muito falar como sendo punk, porque ela é mais conhecida como medicinal do que como alimentícia, tá? Então, aqui, por isso, o exemplo, comida medicinal ou remédio comestível, né? Então, dá para fazer aí, ó, as folhas dela, né? Fritar no óleo de gergelim ou azeite, e aí você colocar um sal, pimenta calabresa, gergelim, e aí fazer os chips com essa planta. Uma salada mista, onde você pode usar folhas de picão, folha de serralha, folha de azedinha, oro pro nobis e beldroega. Tempera com sal, suco de limão e azeite. Olha, fica dos deuses, né? Ninguém nem vai saber que não é plantas não convencionais. Também a bertalha, né? Alguém colocou ela no grupo de identificação botânica, né? Como sendo, quem que foi? Como sendo espinafre. Acho que foi o seu Carlos. E ela também é conhecida como bertalha, tá? Ela também é chamada de bertalha e outros nomes também. Então, você vai fazer... Oi? Só uma... assim, esse picão que você está falando aí, é aquela planta nativa que chama de picão preto? Usa a folha. Ah, tá. Ela é usada muito para tirícia, né? Quiterícia. Isso. Essa É isso que eu queria falar. É porque é a única que eu já ouvi, assim, que vem dos tempos antigos. Inclusive, meu filho, quando nasceu, ele teve, né? E eu usei o picão para dar o banho, né? Dar o banho e pega um pouquinho, assim, numa colherzinha de pequenininha e coloca na boca do bebê. E aí ele ficou bom, assim, dentro de uns 3 dias ele já estava bonzinho, não estava mais amarelo. Isso mesmo, ela é muito usada. Mas ela também é uma punk, nasce espontânea. Tá? Usa a folha dela? Usa a folha. Tá. Então, dá pra gente fazer aí, ó, soufflé, né? Com a bertalha e incluir outras plantas também. E aí, assim, quem quer uma receita mais saudável, pode estar usando o trigo integral, né? A farinha de arroz, que é super saudável, super recomendo, tá? E aí, olha que delícia de prato, né? Então, a gente pode estar viajando aí nas receitas. Patê de inhame, né? Lembrando que o inhame, se usar um pouquinho só cru batido, ele não vai ter nenhuma ação tóxica, né? Mas se usar em grande quantidade, ele tem uma substância tóxica. Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque tem pessoas mais sensíveis que outras. Às vezes, por exemplo, eu usei ele cru na vitamina algumas vezes já. E não senti nada, mas às vezes é porque eu tenho o meu organismo mais resistente. E algumas pessoas não, entendeu? Então, é melhor cozinhar quando você não tem certeza do que usar cru, tá? Olha que delícia esse
refrigerante de gengibre. Vocês já imaginaram fazer um refrigerante natural, gente? Olha só, água, casca de abacaxi, lava também, bem lavadinho, copo de suco de 1 limão, 200 gramas de gengibre e açúcar, meio quilo de açúcar, daí pode pôr demerara também, tá? Deixar fermentar por 3 dias, coar e engarrafar. Beber após 5 dias. Olha que delícia. Se eu não quiser usar o gengibre, o que eu posso colocar em vez do gengibre? Em vez do gengibre? Isso. Você pode colocar, deixa eu ver, a maçã também, tá? A maçã também, ela fica gostosa. Pode colocar laranja, pode substituir, não tem problema não. Tá bom. Tá? Tá, obrigada. Morango, dá para mudar as frutas aí da sua preferência, tá? Esse deixa fermentar fora da geladeira? Fora da geladeira, só que tem que cuidar, tem que tampar ele, né? Para ele não entrar bicho, né? Porque ele não pode ter contato para poder não contaminar, tá? Essa receita é parecida com a do vinagre. O vinagre também é assim, tá? Só que o vinagre, a gente usa só uma fruta, tá? E aqui o refrigerante não, nós vamos usar mais de uma fruta e vai pôr açúcar, né? Olha aqui, um outro pão com o açafrão. Olha que delícia! Então, você pode também fazer, né? E acrescentando as outras coisas. Eu acho que eu falei para vocês que eu desenvolvi uma receita de sorvetes artesanais e funcionais, né? E eu comecei a fazer o sorvete com o iogurte, como que é o nome? Como que é o iogurte natural, mas ele não é o iogurte que a gente faz. Como que fala? Tem um outro nome. Kefir? Não, não é o kefir. Qual que é o que eles fazem nos hotéis? A gente compra também ele pronto. Coalho? É o que eles chamam de coalhada síria? Coalho? Iogurte, não é sírio. Eu vou lembrar. Mas é assim, você faz o iogurte, joga 1 litro de leite, você pega 1 litro de leite, ferve ele. Quando ele estiver morno, você adiciona... Vou dar o segredo, hein? Você adiciona o iogurte desnatado, tá? Pode pôr um copo. E aí você mexe e você pega um pouco do leite e bate no liquidificador com 2 colheres de leite ninho. Imagina a delícia que não fica. Aí você volta esse leitinho batido para a mistura e mistura ele todinho e coloca ele de um dia para o outro dentro de um tampado dentro do micro-ondas. Num lugar fechado. Quando for no outro dia, ele transformou em iogurte. Só que, o que você faz? Você pega ele, coloca numa peneira com pano e deixa escorrer todo o soro, certo? Então, você vai ter o iogurte puro, mas tem um nome, fugiu o nome agora. E aí, esse iogurte, ele é uma base para uma bebida, um sorvete, alguma coisa. E aí, com isso, eu comecei a fazer sorvete. E aí, eu acrescentava as frutas da minha preferência, algumas gomas naturais que eu acrescentei também,
E eu sei que eu desenvolvi, gente, 50 tipos de sorvetes diferentes, sabores diferentes. Eu fiz sorvete de babosa, de açafrão, de inhame, batata doce, abacaxi, castanha do Brasil, banana, morango, o que mais? Oro pro nobis, eu fiz o sorvete, gente, ficou maravilhoso. O que mais? Eu acho que eu já postei, eu vou postar de novo para vocês verem as receitas, os nomes, tá? Eu criei 50. Daí eu selecionei os 30 que mais tiveram saída e fiquei com os 30. Sim, 30 sabores. Eu sei que eu até patentei, eu até criei a marca, registrei a marca. Mas, assim, a criatividade é a gente que vai inventando, tá? Caruru, taioba, né? Então, são todas plantas, a beldroega. Então, vocês podem estar fazendo aí sopas, né? Enriquecendo com as plantas, para não ficar só a sopa de batatinha, cenoura e macarrão, né? Senão, a gente não muda, né, o nosso cardápio. Tem que incluir outros alimentos para mudar de hábito, né? A intenção nossa é melhorar a nossa saúde. Então, se você colocar batatinha, feijão, batatinha, cenoura e macarrão, você não vai ter o que você quer, né? Então, pode fazer com abóbora, com batata doce, e aí usar a criatividade, tá? Aqui é pedaço da receita do bolo de Oro pro Nobis. Aí, aqui é uma receita aí que vai... eu não sei onde que eu coloquei o nome da receita. Eu acho que é essa. Essa aqui, ó. Sopa de Major Gomes com cubos de beterraba. Não é. É essa aqui que é. Olha que delícia. A beterraba, a gente também não sabe como que usa a beterraba, né? Só cozinha e come ela salada. E aí, então, você pode estar incluindo aí na sua sopa, no seu caldo, né? Eu também ensino as meninas fazerem no suco a beterraba crua, né? Porque às vezes você não tem tempo de cozinhar. Então, coloca ela no seu suco, tá? Folha de batata doce, a capuchinha, né? Então, a gente tem, assim, uma diversidade enorme, né? De plantas que a gente pode estar utilizando. Bolo de abóbora com Oro pro Nobis, que eu coloquei no grupo, que dá para fazer. Olha que delícia, gente, ó. A mandioca crua, tudo que vai mandioca crua, gente, fica maravilhoso. Esse aqui também vai ser o próximo que eu vou fazer. Olha aqui, omelete de serralha, né? Que vocês podem também. Bem prático, bem fácil. E aí você pode pôr outra planta também. Não precisa ser só a serralha. Pode ser Oro pro Nobis, né? Pode ser a beldroega, né? Então, pode colocar a planta que você tiver na hora. Certo? Certo. Alguma pergunta? Sim. Pode perguntar. Eu me interessei no iogurte e não entendi como é que faz. O iogurte? Então, o iogurte eu vou mandar a receita. Eu ia pedir a receita também. Tá? Ótimo. E outra vou coisa... mandar só do iogurte, do sorvete, vocês que vão ter que usar a criatividade, tá? Tá bom. E outra mas coisa... o iogurte é bem tranquilo. Oi? Naquela receita que você passou do coração de banana, eu vi que na receita parece que não está escrito que é coração de bananeira. Será? Não tem o coração de bananeira como ingrediente. Não tem o coração, que é o principal? A menos que eu não tenha visto, mas eu não vi, não. Eu acho que está mais para frente. Já passou. Professora, onde é que eu encontro a serralha? O que tem? Onde que eu encontro a serralha? A serralha,
você pode comprar semente, elas têm semente para vender. Tá? Serralha é um matinho que dá assim, bem facilzinho. Aham. Você pode comprar semente. Acho que na internet tem. Aqui. Tem pessoas que vendem, tá? Tá. O cuscuz de coração de bananeira e açafrão. Isso. Entre os ingredientes não tem o coração. Só tá biomassa. Verdade. Tem que acrescentar aí o coração. Então, eu acho no que modo eu tirei de fazer, para pôr a biomassa. Aí eu queria saber isso. Aí a gente cozinha ele, é isso? Sabe qual que é o coração da banana? Aquele que Qual é? Como é que separa ele? é usado até para remédio, né? Isso. Você cozinha o coração. Cozinha. Você corta ele picadinho, lava ele, né? E aí você cozinha. Por quantos minutos mais ou menos? Pode colocar 15 minutos. Tá. Cozinha ele por 15 minutos. Quem fizer o desafio, quem fizer vai ter que te mostrar a foto, tá? Tá bom, Messias? Boa. Eu até tenho aqui um cacho de banana que vai dar para usar. Então vamos lá. Professora, eu achei interessante ela chamar cuscuz essa receita, porque, na verdade, a gente olha ela e do jeito que ensina a fazer aí, ela parece tipo uma panqueca, né? Sim. E aí você pode também enriquecer ela com outras coisas, né? Você viu que vai aveia, né? Ou arroz. Eita, parece que é de panqueca. Bem facinho de fazer. Mais alguma pergunta? Passou. Não? Vamos fazer a foto, então, com todo mundo? Libera as câmeras. Abram os tambores. Onde que eu libero essa câmera, gente? Quem que não... A Lucimar não tá com câmera? Eu tô, professora. Você não... Ô, Lu, eu te mandei todas as aulas. Quem que ainda não recebeu as apostilas, os módulos ainda? O meu tem módulo faltando. Então é que cobra. Tá faltando? Tá. Eu recebi no meu e-mail vários. Depois me manda uma mensagem no privado, tá? Tirani, você não consegue pedir para alguém liberar a sua câmera aí? Não tá ninguém aqui, só não. Eu. Vou ver se eu consigo, peraí. Pedir para iniciar o vídeo. Eu dei uma solicitação aí, vê se... Não dá. Então tá, então vou fazer um print da tela, tá? Karina, a sua tela tá... Torta? Não tô te vendo. Cadê você? Tô aqui. Mostra aí gente. seu rosto. Eu quero... Onde que mostra? Agora sim, tava só aparecendo um papel. Tá, vamos lá. X. Aí, Rose. Obrigada, gente. Um beijo. Estamos acabando. Tchau, tchau. Lucimar, você continua depois que acabar, a gente vai voltar lá no primeiro módulo, tá? Tá. Tá certo. Tá bom? Até mais.